Vamos lá, senhores. Continuando neste bloco agora, vamos entrar na lei em si, a partir do seu primeiro artigo. E aí a gente vai destrinchar artigo por artigo e garantir uma visualização bem limpa, bem tranquila deste tema, que os senhores não podem errar nenhuma questão se cair na sua prova de concurso. Com certeza teremos aí algumas questões sobre esse tema e ao final desta aula a gente vai também estar fazendo algumas questões que caíram no último concurso. Regulamento disciplinar pode cair de forma extensa ou apenas o RDPMMT ou o próprio decreto número 1329. Qualquer dessas nomenclaturas, os senhores já têm que ter em mente que tratamos sobre a disciplina dos nossos policiais militares do estado de Mato Grosso. Senhores, lembra que eu falei para os senhores que o nosso decreto 1329 foi assinado em 78, né? 10 anos antes da Constituição Cidadã? Então, senhores, tem que ter em mente, quando os senhores forem ler esta lei, o regulamento disciplinar da PMMT, que trata de uma lei antiga, com terminologias antigas que não são utilizadas hoje por outras leis nossas, como, por exemplo, a Lei de Organização Básica da PMMT, a Lei de Fixação do Efetivo, a Lei 529, o próprio Estatuto dos Policiais Militares, que é o Estatuto, a Lei Complementar número 555 de 2014, traz terminologias novas. Por exemplo, o RDPM traz OPM, Organização Policial Militar, enquanto essas novas leis, elas trazem UPM, ou seja, Unidade Policial Militar. Tratando-se de UPM ou OPM, como diz o RDPM, a gente sabe que está tratando de unidades policiais militares, seja batalhão, comando regional, companhias, núcleos, pelotões, são unidades policiais militares, ok? O decreto está dividido em 6 títulos, 3 capítulos, anexo e apenso. Já no seu artigo 1º, senhores, lembre que lá na nossa primeira introdução nós falamos sobre o TD militar tem que ter disciplina. Nós lembramos da transgressão disciplinar e ali nós fizemos todo um resgate histórico e de todos os pontos que vai tratar o RDPM. No primeiro tópico, nós tratamos da finalidade do RDPM. Se cair na sua prova, qual é a finalidade do regulamento disciplinar? Nós temos 4 finalidades. 1, especificar e classificar a transgressão disciplinar. Ou seja, especificar quais são as transgressões disciplinares. Essa especificação que trata do conceito e o rol das transgressões, ele está no final da lei, está no seu anexo. Classificação das transgressões disciplinares, se ela é leve, se ela é média ou se ela é grave. Vamos explicar mais à frente. 2, estabelecer normas relativas à amplitude e aplicação das punições disciplinares. O militar cometeu uma transgressão disciplinar. Quais são os limites e como deve ser aplicada a punição a esse policial militar? Então, nós temos especificar e classificar as transgressões. 2, aplicação das punições. 3, classificação do comportamento. Cometeu a transgressão, foi sancionado disciplinarmente. Como é que deve ser classificado o comportamento? Ele permanece no comportamento bom ou ele vai diminuir o seu comportamento? Ou vai aumentar, vai melhorar o comportamento? Então, nós temos a classificação do comportamento policial militar das praças. 4, interposição de recursos, que é um direito do policial militar interpor recursos. Contra a aplicação das punições. Senhores, o regulamento disciplinar, já no seu início, ele fala, olha, nós gostaríamos que o policial militar tivesse algumas atitudes
que a gente entende que deve ser preservada no nosso ambiente militar. E aí ela traz, em respeito ao ambiente militar, o militar deve agir com camaradagem. Se cair na sua prova camaradagem, já lembra, camaradagem vem de amizade entre os policiais militares. Dever a todos os policiais militares, em especial os superiores, incentivar a camaradagem entre os seus subordinados, né? Aquela amizade e aquele relacionamento tranquilo, aquele relacionamento pacífico entre os seus subordinados. Civilidade. A civilidade é parte da educação policial militar e, como tal, de interesse vital para a disciplina consciente. Quando vocês lembrarem e caírem na sua prova sobre civilidade, lembre que está tratando de educação policial militar. Nós só teremos disciplina consciente, ou seja, nós só conseguiremos realizar o nosso trabalho de forma tranquila, de forma consciente, sem que o superior mande, ordene ao motorista, por exemplo, de viatura. Você que é motorista de viatura, não precisa o seu comandante estar te dizendo: olha, você tem que chegar 10 minutos antes da preleção do serviço. Se você vai assumir o serviço às 7 horas, você tem que chegar 10 para as 7. Você tem que cautelar a viatura. Você tem que verificar o odômetro da viatura, como está os pneus da viatura, se está com step, se está sem step, como que foi abastecida essa viatura policial militar. Além disso, você tem que cautelar o seu armamento. Necessita o superior, está indicando, está ordenando tudo isso para o seu subordinado? É claro que não. O policial, quando escalado, tiver em escala de serviço como motorista, essas funções têm que estar intrínsecas, tem que estar na sua disciplina consciente. Mas a disciplina consciente, ela só vem com uma educação policial militar, ou seja, essa disciplina consciente só vem com as legislações, com as regras bem claras e impostas aos policiais militares. Então, quando você lembrar de camaradagem, você lembra de amizade entre os pares, entre subordinado e superior. Quando você lembrar de civilidade, você lembra de educação policial militar, e essa educação que vai gerar uma disciplina consciente. O superior deve tratar os subordinados com urbanidade e justiça, ser justo com os seus subordinados. Em contrapartida, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com o seu superior. Por isso que nós temos aí a continência, né? É um dever, é uma obrigação do subordinado prestar continência, prestar referência, deferência para com o seu superior e, ao mesmo tempo, o superior responder com gesto também de respeito para com o seu subordinado. A disciplina, senhores, ela é feita por todos, seja do subordinado para o seu superior hierárquico. Observação: as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os policiais militares devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares de outras corporações. Isso aqui vem gerando grande dúvida nos policiais militares que estão estudando a legislação, o RDPM. Como a lei foi feita em 1978 e até a própria forma legislativa, como ela foi descrita, gera algumas dúvidas em algumas terminologias. E muitos alunos vêm me perguntando: comandante, quando ele fala que devem ser dispensados aos militares das outras forças, quer dizer, nós não temos que manter o respeito e a consideração com militares do Exército, Aeronáutica, Marinha e das outras polícias militares de outros estados e até
o Corpo de Bombeiros Militares? É claro que não, senhores. Nós temos que estender todos os sinais de respeito, não só para os nossos superiores da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Temos que estender também nossos sinais de respeito, de deferência, para os militares do Corpo de Bombeiros Militares, para os militares do Exército, para os militares da Marinha e da Aeronáutica. Então, quando ele fala devem ser dispensados, ela fala o seguinte: ela deve ser também extensiva, deve ser ampliada também aos militares das Forças Armadas e aos militares das outras polícias de outros estados, assim como nós também temos que ter uma deferência pelos militares do Corpo de Bombeiros. Senhores, uma coisa é nós estendermos, alargarmos, ampliarmos a nossa deferência, o nosso respeito para os militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Corpo de Bombeiros. Outra coisa é vinculação funcional ou a própria vinculação hierárquica a esses membros das Forças Armadas e Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ela é autônoma, administrativa e operacionalmente. Não tem nenhuma vinculação funcional e administrativa com militares do Exército. Então, o general, por exemplo, da Brigada do Exército Brasileiro, ele não vai interferir administrativamente e operacionalmente na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Não é porque nós vamos também estender aqueles sinais de respeito a eles que eles possam interferir na administração pública militar, que é de uma esfera estadual. Então, nossa instituição é uma instituição autônoma. Diferentemente, senhores, quando é aprovado no Congresso Nacional uma intervenção militar, como está sendo feito, por exemplo, no Rio de Janeiro. Lá, sim, há uma interferência administrativa, há uma interferência operacional nas polícias militares, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, lá o secretário de Segurança é um general do Exército. O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro está vinculado, tanto administrativamente quanto operacional, às diretrizes do general que está na função de secretário de Segurança. O interventor, general Braga Neto, por exemplo, ele, com certeza, é o chefe da Polícia Militar do Rio de Janeiro, durante o período em que permanecer o estado de intervenção militar, que está previsto até o final do ano de 2018, porém, segundo alguns comentários, ainda não é nada oficial, poderá ser prorrogado por mais um ano. Nesse caso, sim, a Polícia Militar será vinculado ao general do Exército. Somente nesses casos em que a aprovação do Congresso Nacional não é o caso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Clique lá.